Agora que nós temos já a peça passado opaco, né? Primeira, aqui no caso foi só a camada de wash bake, aquela camada fina que nós fizemos, e mais uma camada de opaco só, que já é o suficiente para fazer a aplicação dos casos aqui. Então veja bem, se nós fizermos uma camada bem uniforme de opaco, não precisa ficar muito grossa. Fazemos uma primeira camada mais fina, mas bem uniforme, e a segunda camada dá para fazer, no caso, só numa camada, seria a primeira camada de opaco, a segunda camada de queima, no caso, né? Mas dá para ver também aqui, ó, vocês estão vendo nessa região que está um pouquinho mais acentuado, aquele opaco mais escuro que eu coloquei. Então desta região aqui para cima, no caso, é o opaco A2, e nessa região aqui que é o opaco A3,5, que é onde vai ficar um pouco mais acentuado, né? Uma região que fica dentro do sulco e abordando um pouquinho a parte cervical do dente. Então, antes de nós aplicarmos, nós vamos isolar essa área do rebordo com um isolante específico para cerâmica, que neste caso que nós vamos trabalhar aqui, né, é com um da Ivoclar, que é o Ceramic Separating Liquid, que seria aqui da Ivoclar, mas há outras marcas também que podem ser utilizados. Tem o Picocep, que é da Hanford, e outros isolantes também, tá? O único problema de usar esses isolantes é que, dependendo o tipo, né, ou a marca que você compre, é meio complicado você utilizar com uma porcelana de fusão um pouco mais baixa, tá? Porque às vezes ele não queima completamente, ele precisa ser levado a uma temperatura mais alta para ser totalmente eliminado, porque na hora de isolarmos o modelo, o que acontece é que a porcelana vai absorver um pouquinho desse isolante, e se não for levado a uma temperatura alta o suficiente, ela não queima de forma adequada e pode ficar esbranquiçado ou dar uma alteraçãozinha de cor. Esse da Ivoclar aqui não tem esse problema, porque ele já é desenhado, né, para o sistema Emax. Então, ele vem junto com o sistema Emax, que queima a uma temperatura um pouco mais baixa, né? A porcelana queima em torno de 725 graus, então não há problema. Já alguns outros no mercado, a despeito de serem excelentes isolantes, se você utilizar com uma porcelana de fusão um pouco mais baixa, né, ele pode dar uma alteraçãozinha de cor, não que ele vá ocasionar isso, mas ele pode, né? Então, procurando sempre ter cuidado nesse sentido, e principalmente quando utilizamos essas porcelanas de fusão ainda mais baixas, né, que seria uma porcelana de baixa fusão, que seria uma LFC da Degussa, no caso da Kiss, ou uma Low da Vision, por exemplo, a Vision Low. Então isso daí já teria que ter um pouquinho mais de cuidado com o tipo de isolante que queima, porque ela queima a uma temperatura ainda mais baixa, em torno de 700 graus, às vezes até um pouquinho menos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, mas se trabalhando com o isolante adequado não tem problema. Então neste caso aqui é o da Ivoclar que nós vamos utilizar. Então aqui no caso nós vamos pincelar aqui só, basicamente na região que vai receber porcelana, dentro do sulco aqui. Não é que seja necessário fazer isso aqui, mas fazendo isso aqui a porcelana não gruda quando nós formos fazer a aplicação. Então já está bem isolado ali o suficiente. Se for o caso, assoprar o excesso, tá? Então tranquilo. As porcelanas que nós vamos utilizar, no caso seria a cor A2, que no caso eu já deixei as massas preparadas aqui. Então esse seria o A2. Nós temos aqui também preparado já o A3,5, tá? Que nós vamos colocar naquela região de sulco. Nós temos aqui uma massa de incisal, tá? O incisal é referente à cor A2, e temos também uma massa translúcida, tá? Para colocar sobre o dente para simular um pouco mais o esmalte, aquela translucidez do esmalte. Dentro dessa
No caso que esses já são potinhos já próprios para manipulação da cerâmica, no caso já está identificado, no caso esse daqui como A2, e a gente mistura, ela tem uma tampa também, tá? Então ela mantém por mais tempo seco, e a gente mantém as massas todas que nós precisamos preparadas. Pode ser misturado sobre uma placa de vidro, pode ser misturado naqueles godês úmidos, né, próprios para misturar cerâmica e manter a cerâmica úmida. Isso daí, no caso, fica mais de preferência de cada técnico. Juntamente com a aplicação, nós vamos trabalhar aqui, no caso, com essa massa, tá? Aqui no caso da Vision, que é o Honey Yellow. Aqui nós vamos colocar um pouquinho na incisal, na área de suco, no caso, para acentuar um pouquinho mais. Poderia ser misturado com uma dentina, por exemplo, para trabalhar naquela região de cervical, ao invés de usar o A3,5. Aí fica a critério, é só nós sabermos o efeito que nós precisamos e misturar, fazer a mistura adequada, independentemente da massa que nós queiramos. Tem também uma outra massa que eu uso também, que é uma dentina opaca, que também é da Vision, para trabalharmos em alguns ângulos, algumas quinas que podem, dependendo da espessura da cerâmica, e nós não tivermos um pouco mais de cuidado, pode ficar uma linha de separação assim, entre uma massa e outra, devido à opacidade do metal, e a porcelana que está sendo colocada em cima. Pode chegar num determinado ponto que aquele final do metal pode transparecer um pouquinho depois da porcelana aplicada. Então isso aqui é só mais um recursozinho que dá para a gente fazer. No caso, nós vamos trabalhar com A1, porque vai ser trabalhado próximo da região incisal, e a cor sendo A2, então nós vamos trabalhar com um fundo ligeiramente mais claro, para acentuar um pouquinho mais esse efeito incisal. Então, primeiramente, o que nós fazemos é pegar a massa A3,5, tá? E vamos colocar naquela região de suco. Então essa porcelana aqui ela vai ficar dentro daquela região de suco, onde nós colocamos o isolante. No caso é o A3,5, que é um pouco mais escuro, então vai dar um croma mais acentuado naquela região. Não precisa ser muito nós colocamos aqui, parafusamos, certificamos que esteja na posição, e aí nós começamos com a aplicação propriamente dita. Então nós acentuamos um pouco mais, acrescentamos um pouco mais de massa nessa região. Aqui não tem problema que ele fique em contato com o gesso, lembrando que nós isolamos esse gesso com o isolante próprio da cerâmica. Tiramos um pouco o excesso de água. Podemos acrescer um pouco mais nesta região também. Sempre lembrando que quando nós tivermos massas diferentes, como nós vamos colocar aqui no caso a A2 em cima desse A3,5, então sempre procurar colocar numa situação que fique um degradê, para evitar qualquer linha assim mais acentuada entre uma massa e outra. Então seria mais ou menos isso aqui.
Aí nós vamos colocar um pouco daquele Honey Yellow. Na região equivalente ao suco, ou às fossas. E com a dentina opaca, o que nós vamos fazer, basicamente, quando tem essa área aqui, nós vamos trazer um pouco de dentina opaca nessa região, só para cobrirmos esse ângulozinho aqui, tá? Essa quina. Tá? Nos anteriores também, quando nós formos aplicar, esse modelo não está muito legal, mas se nós formos aplicar, nós também fazemos aquele contorno do dente, por exemplo, como tem esse daqui, por exemplo. Se nós fôssemos aplicar, então nós tivéssemos um coping, nós faríamos quase que uma pequena moldura interna aqui com a dentina opaca, para evitar que haja uma mudança muito brusca entre a luz, quando a luz está atingindo o opaco, o metal e o opaco, e depois chega num determinado ponto, não tem mais, só tem cerâmica. E a cerâmica é mais translúcida. Então o que vai acontecer é que, se não tivermos cuidado, pode ser que fique uma linha naquele ponto. Então isso daqui simplesmente deixa uma transição mais gradual entre uma massa e outra. Então nós vamos fazer o mesmo aqui com a dentina opaca A1. E não é nada assim muito elaborado. Não, é apenas uma pequena camada aqui. Essa dentina, como o próprio nome diz, dentina opaca, então ela tem um nível de opacidade maior do que a massa, né, de dentina convencional. Então vai formar como se fosse uma extensão uma massa mais opaca. Simplesmente aqui. Precisa, é obrigado a fazer isso aqui? Não, de forma alguma. Mas isso daqui a gente sempre mostra, porque principalmente quando a pessoa está começando a mexer com cerâmica, às vezes tem um pouco mais de dificuldade de controlar a espessura das massas, ou às vezes quando faz o corte pré-incisal, às vezes fica uma camada muito fina próxima do metal, e é onde dá aquela linha mais acentuada entre que mostra ali o final da estrutura. Então neste caso aqui ele simplesmente bloqueia a luz nesse ponto e faz uma transição, como eu disse, uma transição mais gradual. Então simplesmente fazendo um pequeno halo de dentina opaca. A partir desse ponto, nós vamos trabalhar com a dentina convencional, tá? Que seria o A2. Aqui agora nós vamos trabalhar com a dentina, então essa daqui era a 3,5, nós vamos trabalhar com a dentina A2 agora. E vamos fazer essa aplicação. Fazemos a eliminação do excesso de umidade com papel.
Aqui a gente já começa a fazer a aplicação da cerâmica dando o contorno do elemento. Nós podemos fazer o elemento todo e depois cortarmos para incisal. Podemos já fazer o levantamento da cerâmica, já preservando o espaço para a colocação das massas incisais também. É uma questão, de uma certa forma, também de preferência do técnico. Nós vamos fazer algo meio termo. Nós não vamos aplicar todo o corpo, mas nós vamos fazer uma redução pequena ali. Dá para ver que a gente vai moldando, vai levando a massa também onde a gente precisa. Na lingual ou na palatina também a aplicação é feita da mesma forma. Vocês vão ver que tentando tirando a umidade daqui, vocês vão ver que ela vai perdendo o brilho. A umidade vai sendo absorvida pelo papel do outro lado. Podemos fazer a checagem da oclusal. De vez em quando a gente pode também fazer um retoque aqui na parte anatômica da coroa. Se achamos que está um pouquinho fora, podemos também utilizar o instrumental para colocar cerâmica sem problema. Podemos acrescer um pouquinho aqui em cima dessa massa opaca que nós colocamos antes. Quantidade pequena de cerâmica. Preservando um pouquinho o furo de acesso ao parafuso. Então aqui mais ou menos acertado. Dá para ver, por exemplo, a área de acesso
o parafuso aqui que ainda está um pouquinho tampado de cerâmica, então nós fizemos o instrumental aqui com uma lima de endodontia, tá? Para acertarmos aqui, ó. Fazemos um movimento de serra, né? Sobe e desce aqui, né? Então nós já temos essa área mais limpa, tá? Então se nós formos checar aqui agora, dá para ver que precisa conseguir um pouquinho mais de espaço para a cerâmica na parte incisal. Beleza, então nós vamos reduzir, foi o que eu comentei, que nós vamos reduzir um pouco nisso daqui. Então, só para mostrar também como que é feito. Então, com o instrumental que é feito com gilete, no caso, a gente faz no laboratório mesmo, na lâmina de barbear. Então a gente vai reduzir um pouco. Dá para ver que tem uma coloração ligeiramente diferente embaixo, que é a dentina opaca que nós colocamos na primeira camada. Tá? Não tem problema, ela tem a mesma cor, mesma saturação, a diferença é o grau de opacidade dela. Aqui na parte palatina da mesma forma. Então nós fazemos essa redução, sempre seguindo o contorno da infraestrutura. Tá? Nós temos uma camada regular e uniforme de cerâmica e das massas também. Nós não temos massas muito grossas em uma área e muito finas em outras, alguns efeitos. Aqui no instrumental, que dá para fazer com qualquer arame, que se você quiser fazer um efeitozinho, funciona mais para anteriores, né? Fazer alguns efeitos internos, alguma coisa, dá para fazer com ele. Então só para mostrar. Tá? Então aqui no caso então nós temos aqui o que foi desgastado, dando mais espaço para incisar. Lembrando que isso aqui é uma aplicação bem simples, não tem muito o que ficar inventando, né? Então nós vamos trabalhar com incisal. Agora nós vamos trazer o incisal para cima, né? Esta aqui é a massa incisal. Aí tudo depende do tipo de efeitos que se queira, né? Nesse caso aqui a gente vai fazer uma aplicação bem mais simples, então não tem muito o que ficar inventando. Absorvendo o excesso de umidade.
basicamente já dá para ver aqui que nós temos quase que um halo dessa massa incisal. Tá? Então nós conferimos um pouquinho mais a oclusão. Tá? Por trás ali também, então não vai ter necessariamente um contato muito efetivo naquela região. Aumentando um pouquinho a ponta de cuspe. E podemos também acentuar um pouquinho mais aqui com a lâmina. Lembrando que a porcelana ela contrai um pouco quando ela vai ao forno. Então, neste caso, nós poderemos já trabalhar com um pouquinho de massa transparente ou fazer uma segunda queima. Então, a gente vai trabalhar com um pouquinho aqui e, se necessário, na segunda queima a gente completa um pouco mais essa massa transparente. Que pode ser uma massa para dentes posteriores, pode ser uma massa convencional, tá? Ou pode ser uma massa opalescente, mas só lembrando que para ter opalescência precisa de luz e o fundo da boca normalmente é escuro, então tem pouca luz, então não tem tanta necessidade de se trabalhar com opalescência na parte posterior dos elementos posteriores, no caso. Então ele só vai trabalhar mais com uma massa ligeiramente mais translúcida. Só não aumentando em muito o volume, né? Porque não tem que desgastar muito depois. Então estamos fazendo uma pequena camada no elemento todo, simulando ali um esmalte. Para efeito de visualização, há alguns lápis, né? Lápis guache que pode se comprar nas locais com materiais de escritório, que dá para misturar a porcelana. Então, a ideia, ela vai ao forno, ela queima, material orgânico queima, não tem problema, mas na hora da aplicação você consegue visualizar melhor entre as massas. Então você faz essa segunda massa, ou essa massa translúcida que nós estamos colocando na superfície, você pode fazer uma cor ligeiramente diferente, para você saber exatamente aonde você está colocando essa massa. Principalmente quando está mais no início, mas isso não quer dizer que nós não façamos isso também. Mesmo já com um pouco mais de experiência, a gente acaba utilizando esses recursos, porque esses recursos ajudam bastante na hora da aplicação, da visualização das massas. E às vezes nós temos alguns efeitos que a gente quer ser colocados que sejam colocados dentro da massa na aplicação. São efeitos que vão ser colocados em pequena quantidade, então a gente precisa saber exatamente aonde eles estão. É onde a gente muitas vezes faz essa modificação de cores, para que ele destaque bem, realce bem, a gente saiba aonde eles estão sendo colocados. Que não é o caso para esse daqui, principalmente porque é um dente posterior, então não tem muito o que ficar inventando. Sempre que a gente seca, a gente não pode fazer pressão, então é basicamente só direcionando o papel, encostando o papel ali, para que ele possa absorver a umidade, mas sem fazer pressão. Então nós vamos deixar ligeiramente alto, para compensar um pouquinho a contração da cerâmica. Lembrando que isso daqui é uma aplicaçãozinha bem simples, tá? Sem nenhum tipo de grandes elaborações, no caso.
Vamos condensar um pouquinho. Então dá para ver que ele elimina um pouco mais a umidade. Ver que ele vai eliminando vai ficando mais fosco conforme a água vai sendo absorvida. Então aqui, agora o elemento já está mais ou menos aplicado. Vamos dar uma pequena condensada, novamente, só para eliminar um pouquinho do excesso de umidade. Novamente. Seca um pouco. A gente tenta, no caso, limpar um pouco mais aqui ainda o acesso ao parafuso, né, que nós vamos ter que tirar essa peça do lugar. Opa! A cerâmica sai junto. E com a lâmina, só certifique-se que não tem nenhuma cerâmica prendendo aqui, ó, nessa região proximal, porque se estiver cheio de cerâmica aqui, o que acontece? Você vai retirar a peça, a cerâmica rompe, no caso desse ponto, e é o que a gente não gostaria que acontecesse. Às vezes acontece, mesmo tomando todo o cuidado do mundo, às vezes acontece mesmo, acontecem essas coisas. Então nós vamos aqui soltar o parafuso. Dá pequena movimentada, o parafuso está solto. E a peça é solta. Aí nós vamos retirar o parafuso. O parafuso saiu e podemos prender essa peça com uma pinça hemostática. Então o que nós vamos fazer nessa fase? Nós vamos simplesmente completar as áreas que estão faltando, né? Se nós virmos aqui, está faltando um pouco de cerâmica. E aqui a gente completa com a porcelana mesmo, que a gente aplicaria nessa região. Então aqui nós vamos acrescentar dentina A2, sem muito excesso. Uma pequena condensada para umedecer e ficar toda uma quantidade de água regular nela toda. Já começa a dar um pequeno acerto no contorno da coroa. Nós poderemos trabalhar também com um pouco de A3,5, se for o caso, né? Aquela dentina ligeiramente mais cromatizada.
se nós quisermos, então a gente pode já também dentro dessa área que vai ficar dentro do sulco. A gente já pode acentuar um pouquinho mais o contorno. Sempre condensando um pouco. E agora aqui nós podemos fazer o acréscimo com um pouquinho de incisal. Bem pouquinho. Só para compensar um pouco a contração da cerâmica. Mas como nós não tínhamos muito espaço para a cerâmica na proximal, porque eu preferi deixar o metal mais próximo para dar um pouquinho mais de suporte, então não tem o porquê adicionar muita cerâmica nessa região. Condensa. E fica aos poucos a água sendo puxada. E aqui, da mesma forma. Vai com a massa mais translúcida um pouco também. Então aqui nós temos agora caso mais ou menos pronto, já um pouco condensado, úmido ainda. É simplesmente deixar secando um pouco mais no papel aqui para depois colocarmos para queima. Ok?